Saudações, seja muito bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Sou o professor Luiz Antônio e nessa aula eu vou compartilhar com vocês uma solução da questão de número 43 da prova da Aprendiz de Marinheiro do ano de 2020, a prova amarela. Um carro-tanque, cujo volume é de 24 metros cúbicos, transporta um certo gás, mantendo a temperatura constante de 20 graus Celsius a uma pressão de 2 atm. Chegando ao seu destino, o gás foi transferido para um reservatório de 60 metros cúbicos, mantido a uma temperatura de 293 graus Kelvin. Assim, é correto afirmar que o gás sofreu alguma transformação? O gás sofreu transformação isotérmica, isocórica, isobárica? A pressão passou a ser de 1 atm? A temperatura do gás sofreu uma grande alteração? Bom, pessoal, para você responder essa questão, você precisa saber alguns conceitos da termologia. São conceitos bem simples, como, por exemplo, transformação isotérmica, isocórica e isobárica. Bom, a transformação isotérmica é aquela em que a temperatura é mantida constante. Então, se você quiser anotar isso daí, isotérmica, iso é de igual, de equivalente, e térmica é de temperatura. Então, o termo isotérmico ou isotérmica significa temperatura constante. A transformação chamada transformação isobárica é aquela relacionada à pressão. Então, isobárica é pressão constante. Então, toda vez que você ouvir em termologia o termo isobárica, isso significa que foi uma transformação em que a pressão se manteve constante. Então, é bom você anotar isso, é bom você ter todas essas informações anotadas aí. Isotérmica, temperatura constante. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura constante, tá bom? Isocórica, o que é uma transformação isocórica? Isocórica é aquela relacionada ao volume, é quando o volume se mantém constante, tá bom? Já podemos observar que durante essa experiência, durante o transporte desse gás, houve uma variação de volume, pois o volume do gás passou de 24 metros cúbicos para 60 metros cúbicos. Então, não houve uma transformação isocórica. Então, nós já podemos eliminar aqui, ó, a letra B. Porque o volume ele não se manteve constante. Houve alteração do volume, passou de 24 para 60 metros cúbicos. Beleza? Bom, a transformação isobárica. A transformação isobárica foi da pressão constante. Vamos verificar isso ainda. Agora, o que me chamou a atenção nessa questão de cara foram as temperaturas mencionadas no texto. Observe que o gás estava com a temperatura de 20 graus Celsius, ele chegou ao seu destino com a temperatura de 293 graus Kelvin, ou seja, ele mudou a unidade da marcação de temperatura, ele mudou a escala. Aqui, escala Celsius e aqui, escala Kelvin. Então, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi transformar esses 20 graus Celsius que você está vendo aqui para graus Kelvin, para verificar se vai dar um valor diferente de 293. Se der um valor diferente, então não houve transformação isotérmica. Mas se for o mesmo valor, então tá aí, acabou, a gente já matou a questão e a gente encontra o gabarito letra A. Então o que nós temos que fazer é isso aqui, ó, transformar 20 graus Celsius para graus Kelvin. E como é que a gente faz isso? A gente usa a equação geral das escalas termométricas, que é essa fórmula matemática aqui, ó, C sub 5 é igual a K menos 273 sobre 5, tá bom? Então, aqui, como nós temos o denominador 5 em ambos os lados da nossa igualdade, nós podemos cancelar o denominador 5, vamos ficar apenas com C igual a K menos 273. Bom, então, o que nós vamos fazer? No lugar aqui, ó, do Czinho, que é o valor na escala Celsius, nós vamos colocar 20 graus. Então, vamos ficar com 20 igual a K
menos 273. E agora nós teremos 20 mais 273 igual a K. O que foi feito aqui, esse menos 273 estava de um lado negativo, vai para o outro lado da igualdade, vai positivo. E finalmente nós chegamos à conclusão que na escala Kelvin, nós temos 293 graus. Conclusão, pessoal, o gás saiu da origem com temperatura de 20 graus Celsius, que equivale a 293 graus Kelvin, e chegou ao seu destino com a mesma temperatura. Então, se a temperatura foi a mesma, nós estamos diante de uma transformação isotérmica. Então, o gás ele sofreu durante esse transporte uma transformação isotérmica. A sua temperatura se manteve constante. Então, voltando aqui na questão original, a gente já tem o gabarito, que é a letra A. O gás sofreu uma transformação isotérmica. Então, espero que a resolução dessa questão tenha sido de grande valia para você, de grande utilidade. Se você gostou, inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com pessoas que têm interesse nesse assunto. E se você quer melhorar em matemática e física, acesse o link que está na descrição do vídeo aí e entre em contato com a gente, faça parte da nossa turma online. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal!